aulas do terceiro ano. Eu sou a professora Miriam Freitas e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente vinha estudando nas aulas anteriores, com relação às características dos animais, não foi? Hoje nós vamos estudar os ambientes, né, que esses seres vivos estão presentes. Então, o ambiente dos seres vivos. Como sempre, separa o material que a gente sempre utiliza nas aulas. Pega o livro de ciências do terceiro ano, lápis, caderno e borracha. Quem não tem um livro vai prestar atenção na aula e vai poder tirar uma foto da atividade para depois copiar no caderno, tá bom? Então, pede o celular da mãe, do pai, para estar tirando essa foto. Então, pega aí o material, deixa do ladinho que a gente vai já utilizar. Para a gente iniciar nossa aula, nós vamos fazer o quê? Quero que vocês observem essa imagem aqui. Olha aí, ó. O que é que vocês estão vendo nessa imagem? Em que locais desse ambiente poderíamos encontrar cada um dos animais retratados? Aqui, ó, nós temos uma ave, né? Aqui nós temos uma espécie de macaco. Aqui nós temos o veado. E aqui nós temos o tamanduá. Vocês estão olhando aqui na imagem, ó, tem um ambiente aquático, né? Tem um lago, tem uma área mais próxima ao lago e tem a floresta logo ao fundo. De acordo com cada animal, a gente vai ver que ele vai estar presente em determinado ambiente, ou na água, ou no campo, ou na floresta, de acordo com esses animais aqui. Então vejam como o ambiente vai estar interferindo na presença do animal. Além dos animais, há outros seres vivos na imagem? Quais? Vocês acham que além desses animais aqui, ó, tem algum outro ser vivo nessa imagem? Tem, não tem? Quem é que é o outro ser vivo que tem aí, gente? Os vegetais, né? As plantas. Então, a floresta, a grama, essas plantas aquáticas, tudo isso aí são seres vivos, tá bom? Então, plantas e animais são seres vivos e eles também, as plantas também vão ter ambientes específicos para elas estarem adaptadas e viverem, ok? Então vamos lá. Os seres vivos no ambiente. Os seres vivos podem viver nos ambientes mais diversos do planeta Terra, como o mar, nas matas, nas fazendas ou nas cidades. Então a gente vem estudando nessas aulas que há uma imensa diversidade de seres vivos no nosso planeta, de animais, que é o que a gente estava estudando na aula anterior. Então a gente viu que, de acordo com essas características, a gente pode agrupar eles com relação a determinadas características do corpo, do que a gente consegue visualizar no animal, como a presença de pelos, a presença de escamas e assim por diante. Então, devido a essa grande diversidade, os animais também vão poder ser classificados de acordo com o ambiente em que eles vivem. A Terra tem muitos ambientes. O ambiente é tudo que está em volta, à nossa volta. Então, antes da gente entender quais são os ambientes em que os seres vivos vivem, a gente tem que compreender o que é, primeiro, ambiente. Então, ambiente é tudo que está à nossa volta. É tudo aquilo que podemos ver ou sentir de alguma maneira, tá certo? Então, nesse momento, eu estou aqui num estúdio gravando aula. É um ambiente urbano. Já se eu for para uma floresta, eu vou estar num ambiente natural, cercado de árvores, de plantas. Então, o ambiente ele é diverso e temos vários no nosso planeta. O ambiente ele é formado por componentes que podem ser vivos ou não vivos, como a gente pode ver aqui na imagem. A gente já sabe que os componentes vivos do ambiente são quais? As árvores, né, as plantas, os vegetais e também os animais. Os componentes vivos são os animais e as plantas. E quem é os componentes? Quem são os componentes não vivos? É os demais, é o solo, é a água, a luz do sol, o ar que nós respiramos, o calor do sol. Então, todas essas características que a gente está vendo aqui nesse ambiente, elas são classificadas como não vivas. O sol é um elemento não vivo do ambiente, a luz e o calor que ele emite, o ar que esses animais estão respirando é não vivo, as pedras, o solo, tudo isso são elementos não vivos. Os vivos são apenas
animais e plantas, ok? Então a gente já compreendeu melhor o que é um ambiente, né? Existem ambientes muito diferentes na Terra. Alguns deles são mais quentes do que outros, ambientes em que chove muito e outros que são mais secos. Então aqui eu trouxe duas imagens, ó. Esses ambientes existem, tá certo? Só está representado na forma de desenho, mas eu posso ter um ambiente que é mais seco, com pouca vegetação, mais areia, mais pedras, as árvores são ressecadas, porque é um ambiente mais seco, é um ambiente que a gente chama de deserto. Mas também temos ambientes que tem uma grande variedade de vegetais, temos uma oferta muito grande de água e temos vários animais e animais diferentes, né? Então a gente vê que existem ambientes e esses ambientes podem ser diversos com características diferentes na terra e na água. Podemos agrupar os ambientes de diferentes maneiras. Uma delas é dividi-los em grupos, como o ambiente terrestre e o ambiente aquático, que são os principais, aonde os seres vivos vão estar presentes na sua maioria, ou em um ambiente terrestre ou em um ambiente aquático. Mas também nós temos o ambiente aéreo, que é por onde alguns animais vão se deslocar. A gente vai já observar as características de cada um. Ambientes terrestres. No planeta em que vivemos, existem diversos tipos de ambientes naturais terrestres, como a gente pode ver na imagem, ó. Aí ela está representado vários tipos de ambientes terrestres. Um deserto, uma floresta, um campo, uma floresta que está o quê? Sem as folhas, né? As árvores perderam as folhas. Um ambiente que é mais seco, com a presença de plantas adaptadas a esse ambiente seco. Um ambiente que é praiano. Então, todos esses são ambientes terrestres. As florestas ou matas são ambientes que existem muitas árvores e outros tipos de planta. E nela costuma haver água, pelo menos em algum período do ano. Então aqui eu trouxe a imagem de uma floresta. Olha a quantidade de árvores que tem aí. E essas árvores, elas são todas diferentes. Eu tenho uma árvore mais baixa, uma mais alta, uma que produz flores, outra não. Então a gente vê que uma floresta ela é rica, é bem diversa em vegetais. E ela tem essas características, né? De ser um ambiente verde, bem arborizado, com a presença de água. O ambiente desse é um pouco mais frio, por causa da presença das árvores. Então, ele tem características próprias. E, de acordo com essas características, nós vamos ter animais que preferem essas características para viver aí nesse ambiente. Os campos com plantas menores e poucas árvores também são exemplos de ambientes de terrestre, desculpa. Então aqui nós temos uma imagem de um campo. Então um campo é o quê? É um ambiente mais ou menos plano, com a presença mais de gramíneas, que esses capins, né, bem baixinhos, e árvores bem espaçadas. Eu tenho uma árvore aqui, outra aqui, uma bem longe da outra. Então essa é a característica de um campo. Então isso aqui é um ambiente que é o quê? Mais seco, mais quente, não tem tanta água assim, não chove todo dia e vai ter animais que são adaptados também para essas condições. Nos desertos, que podem ser bem quentes ou frios durante o dia, há pouca água disponível. Então, no deserto, tem muito pouca água disponível lá naquele ambiente. Então, os animais e as plantas desse ambiente têm que ser adaptados, propícios para viver nesse ambiente com pouca oferta de água. Então, em um ambiente desértico, eu quase não tenho plantas, eu vou ter plantas pequenas, porque elas não conseguem se desenvolver, ou vou ter plantas adaptadas para esse ambiente, que seriam os cactos, porque ele armazena uma grande quantidade de água dentro do seu caule, e assim por diante. Mas algumas plantas e alguns animais conseguem sobreviver a esses ambientes desérticos. Ali a gente tem exemplos de vários animais que sobrevivem. O que a gente mais conhece, né, é o camelo. O camelo ele consegue sobreviver 14 dias, se eu não me engano, sem beber água, porque ele consegue armazenar uma grande quantidade de água e gastar ela aos poucos. Por isso que ele consegue sobreviver muitos dias sem água. Mas a gente tem vários outros, gavião, carcará, ali a gente tem um escorpião,
tipos de cascavel. Então a gente tem vários animais que eles são adaptados para esse ambiente que é mais quente, com pouca oferta de água e, consequentemente, com menos animais para servir de alimento. E as plantas, como eu falei, tem plantas também adaptadas para esse ambiente seco, que são principalmente os cactos e as suculentas, que são plantas que armazenam uma grande quantidade de água no seu interior. E os ambientes aquáticos, como o próprio nome já fala, aqua quer dizer água. Então, os rios, lagos, oceanos são exemplos de ambientes aquáticos. Os rios, eles são formados principalmente por água doce. Então, os rios, a água que circula nele é uma água que a gente chama de água doce. E eles vão estar sempre andando, percorrendo. A água do rio não fica parada. Aqui nós temos os ambientes aquáticos como o lago. O lago pode ser de água doce ou de água salgada e ele geralmente a água fica mais paradinha, diferente do rio. E temos os oceanos, que são os grandes reservatórios de água, mas essa água é uma água do tipo salgada. Vários seres vivos, como plantas e animais, vivem nesses ambientes aquáticos, né? E eles vão ter o corpo adaptado para esse ambiente, como a gente já estudou nas aulas anteriores. Então, quem vive no ambiente aquático vai ter a presença das nadadeiras, né? Ó, as nadadeiras que vai facilitar a locomoção nesse ambiente aquático. E o ambiente aéreo, que alguns estudiosos dizem que não existe, né? O ambiente aéreo, porque o animal não vai viver lá todo o tempo. Geralmente, o animal que vive no ambiente aéreo, ele também vive no ambiente aquático ou também vive no ambiente terrestre. Então, o ambiente aéreo, ele é o ar que nós respiramos, por exemplo, a atmosfera. O ar ele é formado por vários gases, como o oxigênio, que é utilizado para a respiração dos seres vivos, e ele é muito importante também. Então, o ar é um conjunto de vários gases. O principal é o nitrogênio, depois o oxigênio, alguns gases nobres e o gás carbônico. O ar, o ambiente aéreo, ele serve como principal meio de locomoção de alguns animais, como as aves, os morcegos e os insetos. Então, eles vão ter também, ó, como vocês podem ver, o corpo adaptado para o voo, que é a principal forma de locomoção pelo ar. Então, ele vai ter a presença de asas. As aves vai ter a presença de penas que ajuda no voo. Os insetos têm as asas e tem um corpo bem leve. E nós temos aqui o morcego, que é o único mamífero que consegue voar. Os animais geralmente usam mais de um modo de locomoção. Então, como a gente viu, animais que voam, eles não vão só voar, eles podem andar, pular ou saltar. Animais como o pato. O pato ele é um animal terrestre, ele anda pela terra, mas também ele pode nadar em um lago. Então ele tem o corpo adaptado para esses dois modos de vida. Aqui eu trouxe o exemplo do bem-te-vi, que é um pássaro. Então, se é um pássaro, ele vai voar. Então, ele vai utilizar um ambiente aéreo para a sua locomoção. Mas quando ele pousa no solo, ele pode pular ou andar para capturar algum animal. Então, vejam que o pássaro, o bem-te-vi aqui, ele é um animal de ambiente aéreo, mas também um animal de ambiente terrestre. Compreendido? Então, esses são os três principais ambientes que nós vamos ter a presença de seres vivos. Ambiente terrestre e aquático e o ambiente aéreo. Agora nós vamos fazer a atividade do livro da página 52. Então, pega o livro aí na página, bota na página 52. Quem não tem o livro, pega o celular do pai, da mãe, para registrar essa atividade e depois copiar, tá certo? Vamos lá. Quando vocês abrirem o livro aí nessa página, vocês vão ver essa imagem aí, ó, que é a atividade que nós vamos responder. Vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, ó. O polvo e o camarão da Malásia são invertebrados aquáticos, portanto, podem viver junto no mesmo ambiente. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Professor, eu não sei, o polvo e o camarão da Malásia eu não entendo. Então, se você voltar algumas páginas antes, você vai ver a imagem desses dois animais e vai ver as características dele. E eu trouxe essa imagem, ó, que tem no livro de vocês. Ó. Na página 47, traz a imagem do camarão da Malásia e na página 48, traz a imagem do polvo.
E embaixo da imagem tem a legenda que explica um pouquinho sobre eles. Ó. O camarão da Malásia, ele vive na água doce e pode ser criado em cativeiro. Já ali, ó, embaixo do polvo, o que é que a gente vai ter? Ó? O polvo comum, o polvo comum com ventosas nos tentáculos. Aí vem dizendo, ó, polvos e lulas também são invertebrados marinhos. Eles usam tentáculos para se mover e capturar animais para sua alimentação. Então ele fala, ó, que o polvo é um marinho, um animal marinho. Já o camarão, ele vive na água doce. Então veja, ó, que essas duas características são diferentes. Água doce a gente vai ter aonde? Em rios e em lagos. Ambiente marinho é mar, é água salgada. Então tem como esses dois animais viverem no mesmo ambiente? Não, porque um é um animal adaptado para a água doce e o outro é adaptado para a água salgada. Então vamos voltar aqui, ó. O polvo é um animal de água salgada e o camarão da Malásia vive na água doce. Portanto, não podem viver juntos no mesmo ambiente. Então essa afirmativa aqui, ó, está falsa e aqui está a explicação, certinho? Então quero que vocês copiem. Quem não tem o livro, tira uma foto, que eu vou dar um minutinho para vocês copiarem, tá bom? Vamos lá, deu tempo. Sei que vocês copiam rápido, terminam rapidinho. E quem não consegue, né, copiar rápido, pode tirar foto e depois, com o tempinho, tá respondendo no livro ou corrigindo a atividade, se já foi feita. Então, vamos lá para a próxima questão. A segunda questão dessa mesma página. Diz o seguinte, ó. Vários invertebrados terrestres estão presentes neste jardim. Escreva o nome deles. Então, a gente vai olhar para essa imagem. Essa imagem está mostrando um ambiente de um jardim, que tem elementos vivos e elementos não vivos. Nós vimos o quê? Que os elementos não vivos são quais? O solo, o ar, a luz, né? E a gente viu também que tem os elementos vivos, que são basicamente os animais e as plantas, tá bom? Então vamos lá agora. Então vamos primeiro o quê? Identificar os animais presentes nessa imagem. Então vamos circular eles. Então aqui nós temos o gafanhoto, circula ele aí. Temos também a borboleta. Temos uma aranha presente também nesse ambiente. Temos uma formiga. Temos o tatuzinho de jardim. Temos a joaninha. Temos uma minhoca. E temos um caramujo. Então aqui nós identificamos os animais que estão presentes nessa imagem. Agora eu quero que vocês respondam aqui comigo. Os animais, eles vivem nos ambientes que a gente estudou. Vamos ver quais são os ambientes que esses animais vivem. Você acha que o caracol aqui, ele é um animal de ambiente terrestre, aquático ou aéreo? Ambiente terrestre, né? Então ele é um animal de ambiente terrestre. A minhoca também, ela vive na terra, ela vive embaixo da terra. A joaninha também é um animal de ambiente terrestre. O tatuzinho de jardim também, a formiga e a aranha. O gafanhoto, ele pode voar, professor, então ele é um animal de ambiente aéreo. Não, como eu falei para vocês, animais de ambiente aéreo, eles geralmente, eles são o quê? Eles vão compartilhar dois ambientes. Ou ele vai ser, quando ele está voando, ele vai viver no ambiente aéreo, e quando ele vive na terra, ele vai ser um animal terrestre. O gafanhoto, ele vive mais na terra. Ele só usa o voo para capturar o alimento ou para fugir de algo.
E temos a borboleta. A borboleta, sim, ela é um animal bem presente no ambiente aéreo. O meio de locomoção dela é realmente o voo. Mas, às vezes, ela pousa em uma flor, ela pousa na grama para estar se alimentando. Então, vejam que a borboleta já vai ser um animal que vai viver mais no ambiente aéreo comparado com o gafanhoto. Certinho? Identificamos os animais. Agora a gente vai escrever os nomes deles, que é o que a questão quer, né? Então vamos ver aqui, ó. Temos o gafanhoto, a borboleta, a aranha, formiga, tatuzinho de jardim, joaninha, minhoca e caracol. Vou dar também um minutinho para vocês copiarem ou tirarem uma foto da resposta. Ó, foi passar. Vou voltar aqui. Pronto, um minutinho para copiar. Vamos lá, deu tempo. Copiado, respondido, corrigido. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, logo abaixo dessa imagem, vem dizendo o seguinte, ó, que outros invertebrados você conhece? Em que ambientes eles vivem? Então, essa resposta ela é uma resposta pessoal. Você vai dizer os outros animais que você conhece. Eu trouxe aqui exemplos de animais de cada um dos ambientes que a gente estudou, ó. Eu botei, ó, cupim e barata, são invertebrados, são insetos. Esses animais, eles vivem principalmente no ambiente terrestre. Então, esses dois aqui são característicos de ambiente terrestre, ok? Outros dois invertebrados, nós temos o caramujo, que é o parente do caracol, só que o caramujo, ele é de ambiente aquático, ele vai viver em lagos, em lagoas. E temos a lagosta, que é a prima do camarão, que a gente acabou de ver lá na primeira questão, que é de ambiente marinho. Então, nós temos dois animais que são típicos de ambiente aquático. Um de ambiente doce e um de ambiente de água salgada. E temos também, ó, a abelha e o mosquito, que são dois animais que têm a mesma característica da borboleta que a gente viu, que vão viver mais, vão se locomover e ter o corpo adaptado para o ambiente aéreo. E também são dois exemplos de insetos, que seriam os invertebrados. Certinho? Também vou dar aí, ó, 30 minutinhos para vocês copiarem ou tirarem uma foto da resposta. Certinho, copiado, tirou a foto, ótimo. Então, gente, vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Hoje nós estudamos os ambientes em que os animais vivem. E nós vimos que, de acordo com o ambiente, a gente pode classificá-los em dois principais, que é o ambiente terrestre
e o ambiente aquático. Mas também temos os ambientes, o ambiente aéreo. Vimos também, primeiramente, o que era um ambiente, para a gente saber classificar um ambiente, a gente tem que compreender o que é um ambiente. Ambiente é tudo aquilo que existe, que a gente pode ver ou sentir de alguma forma, e ele é formado por seres vivos, que são as plantas e os animais, e por seres não vivos, que é a rocha, o sol, a luz do sol, o calor do sol. Então, a gente viu isso. E vimos que o ambiente terrestre, a gente vai ter vários exemplos de ambiente terrestre, como os desérticos, os campos, né? As florestas, todos esses são ambientes terrestres, só que eles vão ter características diferentes e, consequentemente, animais diferentes, seres vivos diferentes em cada um deles, pois os animais e as plantas vão se adaptar às condições desse ambiente terrestre. Vimos também os ambientes aquáticos, que podem ser rios, lagos, lagoas, mares e oceanos. E eles também vão ter características diversas. O rio, ele tem a característica de ser de água doce e ter água corrente, a água não fica parada. Já os lagos e lagoas, a gente vai ter também a característica de ser um ambiente de água doce ou de água salgada, e eles vão ter a água mais paradinha, diferentemente do rio. E vamos ter os mares e oceanos, que são grandes porções de água, que vão ter a característica de ser de água salgada. Então, o ambiente aquático também a gente pode ver que ele é diverso, ele tem vários tipos. E se ele tem vários tipos, vamos ter animais e plantas adaptados também para esses ambientes, sendo de água doce ou de água salgada. E vimos também o ambiente aéreo, que é um ambiente em que os animais que vão utilizar esse ambiente mais para a locomoção, e eles vão ter o corpo também adaptado para isso. Geralmente, o animal que é de ambiente aéreo, ele vai ter um outro ambiente também, ele não vai viver só no aéreo, ele vai viver também no ambiente terrestre, por exemplo, como a gente viu alguns exemplos desses animais, certinho? Então, de acordo com o ambiente, o animal e a planta vai se adaptar, vai ter características para determinado ambiente. Foi isso que nós estudamos na aula de hoje. Eu espero que tenham gostado, aprendido e compreendido um pouquinho sobre o assunto, certinho? Até a próxima aula. Tchau!